Olá meninas, tudo bem? Hoje eu voltei aqui para a gente dar continuidade aqui ao nosso resumo do nosso livro, né? E hoje a gente vai entrar no capítulo 10. Então estamos chegando na reta final desse livro. Falta o capítulo 10 e depois o capítulo 11. Então nesse vídeo eu vou resumir, vou dar uma pincelada aqui no que ela fala, tá? Do capítulo 10. Que o título dele é o seguinte: o que acontece na casa dos 40, né? Então ela fala assim, na casa dos 30 ou 40, então ela fala assim que você pode estar experimentando algum desses sintomas, né? Ondas de calor, problemas de sono, mudança de humor, menstruações intensas. E ela fala assim, já é menopausa e você tem apenas 42 anos? Não necessariamente a menopausa, tá? A menopausa ela ainda pode demorar aí até 10 anos para acontecer, e essa fase que você se encontra provavelmente é a perimenopausa, que são os 10 anos ou até um pouquinho mais que leva para você chegar à menopausa. Então a menopausa e a perimenopausa, ela fala que não são a mesma coisa. Então, por exemplo, a menopausa é um período de baixo estrogênio. Já a perimenopausa é um período que o estrogênio ele tá numa montanha russa. Então tem hora que ele tá lá em cima e depois tem hora que ele tá lá embaixo, tá? E às vezes ela fala que quando você tá lá em cima, você pode estar produzindo mais estrogênio do que nunca na sua vida, né? Então, assim, ela fala que muita gente acaba colocando a menopausa e a perimenopausa como se fosse a mesma coisa e não é, tá? Então, a perimenopausa é o período de 2 a 12 anos antes da menopausa, é quando você tem mais probabilidade de sentir esses vários sintomas que as mulheres acabam relatando. Já a menopausa é a fase da vida que acontece, que começa, na verdade, né? Um ano após a sua última menstruação. E é quando a maioria, né, a grande parte desses sintomas, eles desaparecem. Então, na verdade, muitas mulheres, elas sofrem na perimenopausa e não necessariamente na menopausa, tá? Então, é mais provável que a perimenopausa comece ali em torno dos 40 anos, mas você pode notá-la também ali no finalzinho dos 30 anos, tá? Então, de acordo com uma endocrinologista canadense, doutora Geraldine Prior, não sei se eu estou falando o nome certo, né? Ela fala que uma mulher de meia idade provavelmente já está na perimenopausa se ela apresentar 3 das 9 alterações a seguir, apesar dos ciclos menstruais regulares. Então, ela fala assim, que talvez você até tenha um ciclo menstrual regular, só que se você apresentar 3 de 9 dessas alterações, então provavelmente você está na perimenopausa. E quais são essas alterações? Novo padrão de fluxo intenso e ou mais longo, ciclos menstruais mais curtos, então menos de 25 dias, seios doloridos, inchados e com nódulos como novidade, despertar no meio do sono como algo novo, aumento das cólicas menstruais, início de suores noturnos, em particular no período pré-menstrual, início de dores de cabeça e enxaquecas ou acentuadamente aumentadas, então, ou seja, às vezes você já tinha, mas aumentou, né? Início ou acentuação de mudanças de humor pré-menstruais, ganho de peso sem alterações nos exercícios físicos ou até na sua alimentação. Então, se você tem 3 dessas alterações, então provavelmente, pelo menos 3, então pode ser que você esteja aí na perimenopausa, tá? Bom, e aí ela fala assim, o estrogênio ele entra numa montanha russa, né? Ao contrário do que você ouviu, o seu estrogênio ele não tá numa descida lenta e gradual nos seus 40 anos, né? Ela fala que seria muito melhor se fosse assim, porque você ia experimentar aí de uma transição lenta e gradual para menopausa. Só que em vez disso, o seu estrogênio tá loucão, maluco. Então ele tá numa montanha russa, né? Então ele flutua loucamente. Ora ele tá exagerado, ora ele tá muito pouco, né? E muitas vezes ele pode subir até para o dobro do que você costumava ter de estrogênio ali no seu corpo. E depois ele vai novamente desabar para quase nada. E ele vai fazendo isso repetidamente, né? Ciclo após ciclo. Então ela fala assim que isso ela chama de montanha-russa do estrogênio da perimenopausa. E os sintomas do estrogênio elevado, eles incluem dor nas mamas, fluxo excessivo, retenção de líquido e humor irritável. Já os sintomas de uma redução do estrogênio vai incluir a depressão, suores noturnos, palpitações cardíacas e ondas de calor.
E ela fala que se você tem ovários, você vai passar pela perimenopausa, mesmo que você tenha feito uma esterectomia e não tenha o útero, tá? Aí ela fala assim, você pode ficar bem, né? Ela fala que apenas 20% das mulheres passam por altos e baixos dramáticos do estrogênio. Muitas de vocês notarão apenas pequenas mudanças leves, que não vão incomodar muito, né? E algumas de vocês podem ter a sorte de experimentar aí a perimenopausa apenas com uma suavização gradual e o desaparecimento dos seus ciclos menstruais. Então é obrigatório, é um fato que toda mulher vai ter essa montanha-russa do estrogênio, toda mulher vai ter muitos sintomas na perimenopausa? Não, gente. Cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher e cada mulher vai sentir de um jeito, tá? E aí ela fala que a progesterona torna-se seriamente deficiente. Então ela fala que ao mesmo tempo que o estrogênio tá subindo e descendo loucamente, a progesterona ela tá saindo de cena silenciosamente, tá? E ela fala que a progesterona, lembra que ela fala que ela neutraliza o estrogênio. Lembra que ela comparou a progesterona e o estrogênio como o yin e o yang? Então a progesterona, ela evita os sintomas de excesso de estrogênio, como por exemplo o fluxo excessivo. A progesterona também vai proteger o nosso sistema nervoso das quedas abruptas desse estrogênio. Então lembra que quando o estrogênio ele tá muito lá embaixo, a gente vai ter o que? Sintomas de depressão. Então a progesterona alivia isso também, tá bom? Então a progesterona, ela fala, já era difícil de produzir ali na casa dos 20, 30 anos e vai ser ainda mais difícil quando a gente chega ali perto dos 40 anos, porque os nossos folículos ovarianos, eles não são tão ativos ou tão responsivos, né? E a mudança nos nossos folículos é geneticamente programada e é um processo normal e natural, tá? Bom, e aí ela coloca assim, ela faz até um parênteses aqui no capítulo, que ela fala que a gente costuma acreditar e até pensar que a gente nasce com cerca de 400 mil óvulos dormentes que são usados e eventualmente acabam. E ela fala que uma nova pesquisa sugere que isso pode estar errado e que, na verdade, a gente pode ter células-tronco ovarianas, né, que poderiam continuar a produzir óvulos novos e viáveis indefinidamente, o que biologicamente faria muito mais sentido. Mas ela fala assim, você poderia continuar se reproduzindo, né, mas não vai. Os cientistas acham que sabem o porquê. E ela coloca assim, é porque você foi geneticamente programada para parar de se reproduzir enquanto é relativamente jovem, né? Para que você possa dedicar o seu tempo, os seus recursos aos seus descendentes, ou seja, aos seus filhos, né? E é chamada de teoria da avó, né? E foi comprovada em baleias orcas, uma das únicas outras espécies a entrar também na menopausa, tá bom? Então é só um parênteses, é só uma observação aqui, né? Então ela fala assim, aqui está o meu ponto de vista, né? O ponto de vista da autora dela. O fato de termos que perder a progesterona deve nos tornar mais gratas por pelo menos tê-la tido e mais determinadas a não suprimi-la com contraceptivos hormonais, porque quando a gente toma contraceptivo hormonal, a gente tá bloqueando ali a progesterona, porque lembra que a gente só produz progesterona se a gente ovula e os contraceptivos hormonais, eles não permitem a nossa ovulação, certo? Então ela é super a favor de não tomar anticoncepcional, de não tomar os contraceptivos hormonais, da gente ovular, da gente liberar essa progesterona, porque essa progesterona faz super bem, né? E ela fala o que você pode fazer para facilitar sua passagem pela perimenopausa. Então ela fala dar suporte à progesterona, metabolizar o estrogênio e reduzir a inflamação. E a principal diferença na perimenopausa é que você vai poder precisar trabalhar um pouco mais para isso. Você também pode precisar de um suplemento de progesterona e ela já vai falar daqui a pouco, tá? Bom, então ela fala que os sintomas mais preocupantes da perimenopausa são as alterações aí de humor, os distúrbios de sono e as ondas de calor, tá? Mas ela fala que todos esses 3 sintomas, eles vão responder aos mesmos tratamentos, tá? Então ela fala assim, vamos começar com o humor e com o sono. Então você corre o maior risco de sofrer de depressão e insônia durante a perimenopausa, tá? Então ela fala que tudo se resume à perda de progesterona, que é uma perda de estabilidade para o seu sistema de resposta ao estresse. Então lembra que a progesterona ela é super importante para o nosso humor, tá? Então ter progesterona mensalmente era o que o seu sistema nervoso
nervoso estava acostumado, tá? Agora, na casa dos 40, você tá perdendo progesterona porque a gente já não consegue produzir a mesma quantidade. Então, o nosso corpo, né, o nosso sistema nervoso, ele fica mais vulnerável à ansiedade, à depressão e à insônia porque ele não tá tendo tanto suporte assim dessa progesterona porque ela não está sendo produzida como antigamente. Tá? Então ela fala, eventualmente você vai chegar à menopausa e então seu humor deve ser pelo menos tão bom quanto era quando você era mais jovem e até melhor, tá? Isso porque ela fala assim, isso não vai durar para sempre, então provavelmente você vai chegar na menopausa e você vai ver que o seu humor vai melhorar e às vezes ele pode até ser melhor do que era quando você era mais jovem, por exemplo, tá? Então ela fala que um estudo australiano acompanhou 400 mulheres na menopausa ao longo de 20 anos e descobriu que as pontuações de humor melhoraram constantemente com a idade, né? Então os pesquisadores concluíram que as mulheres relataram se sentir muito bem após a menopausa. Então todo mundo fala tanto da menopausa, mas aqui ela explica muito que essas questões, né, esses sintomas mais desagradáveis, eles acontecem durante a perimenopausa e quando a mulher entra na menopausa, a tendência disso é melhorar, tá bom? E aí ela faz um outro parênteses aqui. Durante a menopausa, você pode notar outros sintomas de alergia, como confusão mental, urticária e congestão nasal, ou você pode experimentar um agravamento de alergias que você já tinha antigamente, como por exemplo a rinite, tá? E ela fala que a combinação de um alto estrogênio e uma baixa progesterona pode piorar a sua intolerância à histamina, tá? Então, se você já tem a intolerância à histamina, então pode ser que na perimenopausa você sinta uma piora, né, dessas questões alérgicas, da rinite. E lembra que na rinite, eu até falei em alguns vídeos anteriores, que a rinite ela tem essa relação com a histamina, né? Então a gente fala assim, até para tomar cuidado com a alimentação, com alimentos que possuam muita histamina, né? E a histamina, por exemplo, é encontrada no leite, tá? No leite de vaca aí. Bom, tratamento convencional para humor, sono e ondas de calor na perimenopausa. Então ela fala que os tratamentos convencionais vão ser o uso de antidepressivos, pílulas ou tratamento com estrogênio, mas nenhum ela fala que é tão eficaz assim. Ela fala que ela aconselha não tomar pílula e ou estrogênio durante a perimenopausa, porque já é um período que o seu estrogênio vai estar alto. Então lembra que vai estar numa montanha russa? Hora vai estar alto, hora vai estar baixo. Então se você fica tomando estrogênio, se casa de pegar um período que o estrogênio está muito alto, putz, aí vai dar ruim, né, gente? Então ela fala assim que não tem evidência de que tomar estrogênio pode prevenir os picos de estrogênio que caracterizam a perimenopausa, e a progesterona é uma opção melhor, como ela vai falar daqui a pouco, tá? O estrogênio em baixas doses pode ser apropriado depois que a menstruação finalmente parar, tá? Então quando não tiver mais menstruação. Bom, aí ela fala dos cuidados da dieta, de estilo de vida, que basicamente são todos os cuidados que ela já falou em todos os outros capítulos anteriores. Então ela fala do descanso, do autocuidado, ela fala para reduzir o álcool, porque o álcool vai prejudicar o metabolismo do estrogênio, né? Então esse estrogênio que em alguns momentos ele já pode estar aumentado, ele pode dobrar se a gente não tomar esse cuidado, né? O álcool ele vai reduzir também a progesterona e também vai interferir na ação calmante da progesterona no cérebro, tá? Então o álcool, além de reduzir essa progesterona, ele vai prejudicar o metabolismo do estrogênio, tá bom? Bom, e aí ela fala de alguns suplementos que podem ajudar no humor, no sono e nas ondas de calor aí na perimenopausa. Ela fala do magnésio, tá? Que ele é um poderoso aliviador do estresse, então ela fala desde o começo do livro do uso de magnésio, que vai ser excelente para cólica, para TPM, para estresse, tá? Ela fala também da taurina, que a taurina ela é um aminoácido que acalma o cérebro também. Ela fala da ashwagandha, e eu fico super feliz porque a ashwagandha é uma plantinha utilizada na Índia, recomendada fortemente pelo Ayurveda, né? Em alguns casos, principalmente em casos de ansiedade, depressão e estresse, tá? A ashwagandha é um medicamento fitoterápico que calibra também a resposta ao estresse. E ela fala da progesterona micronizada ou natural, que vai auxiliar tanto na insônia quanto nas ondas de calor da perimenopausa, tá?
Bom, então ela fala que o checklist aí para o cuidado do humor, do sono e das ondas de calor aí na perimenopausa vai ser reservar mais tempo para você mesma, reduzir ou até eliminar o álcool da sua vida e considerar aí suplementação de magnésio, taurina e progesterona micronizada, e para isso conversem com a médica de vocês, por favor, tá? Muito bem. E aí, vamos pro tópico seguinte. Ela fala assim: é perimenopausa, alteração da tireoide ou os dois? Então ela fala que a doença da tireoide ela pode ser muito parecida com a perimenopausa. Por exemplo, ambas as condições podem causar depressão, insônia, ganho de peso, ciclos menstruais irregulares, fluxo menstrual excessivo, ondas de calor e confusão mental e dificuldade de concentração. E você poderia ter a perimenopausa ou poderia ter a doença da tireoide, mas você também pode ter as duas situações. Então ela fala que cerca de 26% das mulheres na perimenopausa também tem a doença autoimune da tireoide. E se você acha que você está sofrendo com esses sintomas da perimenopausa, é também muito importante você investigar, pedir para a médica investigar a sua tireoide para ver se está tudo certo, tá bom? Bom, aí ela fala assim, do forte sangramento menstrual da perimenopausa. Então, o sangramento menstrual excessivo, ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele pode ser particularmente ruim durante a perimenopausa, quando pode se transformar em uma inundação menstrual, que é um fluxo tão intenso que transborda o absorvente interno ou até o externo, tá? E ela fala que é importante investigar se você tem alguma condição médica para ter esse sangramento menstrual excessivo, né? Que pode ser aí uma questão da tireoide, distúrbios de coagulação, miomas e até adenomiose. Então é muito importante excluir qualquer diagnóstico que esteja causando esse fluxo menstrual excessivo, tá? Bom, o sangramento menstrual excessivo da perimenopausa, ele pode se tornar bastante sério e, se não for tratado, pode aumentar a ponto de exigir uma cirurgia, tá? Ela fala que quando ela começou a prática médica dela 20 anos atrás, muitas das pacientes na casa dos 40 haviam perdido o útero devido à esterectomia como um tratamento para sangramento excessivo. E ela fala que, felizmente, hoje em dia existem outras opções melhores, convencionais e até naturais, tá bom? E o tratamento convencional para o sangramento menstrual, ela cita alguns aqui, eu já falei em vídeos anteriores que ela fala do tratamento de sangramento menstruais excessivos, ela fala do uso do ibuprofeno, da contracepção hormonal, mas obviamente tudo isso vai ser orientado e prescrito pela sua médica, tá bom? Ela fala de outros tratamentos convencionais, mas eu não vou entrar aqui no caso para não ficar muito extenso, tá bom? E aí ela cita a esterectomia, né? Que a esterectomia é a remoção cirúrgica do útero e tem sido o tratamento médico padrão para sangramento excessivo por gerações. Às vezes ela fala que ainda é necessário, mas ela incentiva muito as pacientes a manter o útero, se for possível, obviamente, né? E ela fala que um estudo indicou que a esterectomia dobra o risco em longo prazo de prolapso vaginal e incontinência urinária e também pode afetar a resposta sexual e a capacidade de orgasmo da mulher, tá? E ela fala que, por outro lado, se a esterectomia alivia a dor e o sangramento excessivo, ela também pode melhorar o seu prazer sexual. Então ela fala que tem dois tipos de esterectomia, que é a total, quando o cirurgião remove o útero e o colo do útero, e a esterectomia parcial, quando ele remove o útero, mas deixa o colo do útero, tá? Então ela fala que a remoção dos ovários vai causar a menopausa cirúrgica. Então retirar os seus ovários vai causar menopausa cirúrgica. E ela fala que é diferente da menopausa normal, tá? E pode colocar você em risco de depressão, doenças cardíacas e muitas outras complicações a longo prazo. E ela fala que a Mayo Clinic recomenda que os ovários não sejam removidos, exceto em casos de risco muito alto. Obviamente que, dependendo do caso, dependendo da condição que a mulher tem, não tem jeito. Realmente tem que retirar os ovários, né? Mas ela fala que, se puder, né? A recomendação até da Mayo Clinic é, se puder, mantenha os seus ovários. Mas tem casos que não tem o que fazer. Infelizmente vai ter que retirar, tá? A remoção do útero, mas não dos ovários, não altera os hormônios nem causa menopausa. Então, ó, quem retira o ovário vai ter menopausa cirúrgica, tá? A remoção do útero não vai causar isso e nem vai alterar os seus hormônios, tá? E você ainda se beneficiará da reparação natural do ciclo menstrual.
está tudo bem recorrer ao tratamento convencional. Ela fala, apesar de todos os seus esforços, você pode precisar de uma cirurgia ou até um tratamento médico para o sangramento menstrual excessivo. E ela fala, não é um fracasso da sua parte, não se pode esperar que você aguente fluxos muito intensos por muito tempo, porque isso pode até prejudicar a sua saúde também. Ainda vale a pena tentar o tratamento natural, porque é uma boa chance que funcione. Mesmo que não funcione, você ainda vai se beneficiar dos efeitos do equilíbrio hormonal, tá? Então ela fala que o tratamento natural da menstruação excessiva, ele vai funcionar como uma prevenção, mas não como um cuidado agudo. Então ela fala que depois que o sangramento excessivo já tá rolando, já tá acontecendo, não tem nada natural que possa impedir, tá? Você pode tomar ibuprofeno para retardar, né, esse sangramento e na maioria das vezes o sangramento vai parar por conta própria, tá bom? Muito bem. Então ela fala assim, tudo bem, você vai tentar da forma natural, mas se você não conseguir, às vezes realmente você vai ter que precisar de uma cirurgia e tá tudo bem, né? Porque o importante é você tratar. Você tentou de outras formas, não conseguiu, a última opção realmente vai ser a cirurgia. E aí ela fala dieta e estilo de vida para sangramento menstrual excessivo na perimenopausa. Ela fala evitar os laticínios de vaca, reduzir o álcool, manter as bactérias intestinais saudáveis, ou seja, cuidando bastante da sua digestão e da sua alimentação. Comer os fitoestrógenos, tá? Porque eles vão proteger você do estrogênio, então lembra que tem nas leguminosas, em legumes, na soja, tá? Então comer alimentos que tenham fitoestrógeno, porque eles vão te ajudar aí. E corrija a sua resistência à insulina, tá? E ela fala assim que se você tem resistência à insulina e síndrome do ovário policístico quando era mais jovem, é provável que você ainda a tenha agora. Ela fala que a SOP não termina com a menopausa. Então, não é porque você entrou na menopausa que você deixou de ter a síndrome do ovário policístico. Então, se você tinha a SOP e a resistência à insulina, provavelmente você ainda tem a resistência à insulina, tá? E ela fala da questão de se exercitar também, que é muito importante, porque isso vai ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, tá bom? E vai ajudar a eliminar de forma saudável o estrogênio através da nossa transpiração. E aí os suplementos e os medicamentos fitoterápicos para o sangramento excessivo, ela coloca o nosso reizinho do Ayurveda também aqui, o açafrão, a cúrcuma, tá? Porque ele vai suavizar os períodos menstruais. Ela fala que o ferro vai corrigir a deficiência de ferro causada por essa menstruação excessiva. E ela fala novamente da progesterona micronizada ou natural, que vai tornar os períodos menstruais mais leves, tá bom? Bom, aí ela fala aqui, vida após os ciclos menstruais. Ela fala, se você tem a impressão de que a menopausa é difícil, é porque a transição para menopausa pode ser difícil. A menopausa em si, ela fala que pode ser fácil e não requer nenhum tratamento. Durante a menopausa, você vai ter muito menos estrogênio e progesterona do que tinha antes, mas ainda vai ter um pouquinho, tá? E o mesmo não pode ser dito aí para menopausa precoce e para menopausa cirúrgica, que são condições, situações diferentes da menopausa normal, digamos assim, né? São circunstâncias únicas que quase sempre requerem um tratamento hormonal. Então, se você teve, né, ou tem a menopausa precoce ou a menopausa cirúrgica, ela fala que possivelmente você vai precisar de um tratamento aí com hormônios, tá? A menopausa prematura, ela é definida como a perda da função ovariana antes dos 40 anos, tá bom? E ela afeta cerca de 1 a cada 100 mulheres. Os fatores que contribuem para a insuficiência ovariana primária são a genética, doença autoimune e a endometriose. Se você entrou na menopausa precoce, provavelmente você vai precisar de terapia de reposição hormonal da menopausa. Então, se você entrou na menopausa muito cedo, talvez você precise realmente de uma reposição hormonal. E a menopausa cirúrgica, né, é quando você perde os seus ovários numa cirurgia, né? E isso vai causar uma menopausa que não é uma menopausa normal, né? Então ela fala que você vai experimentar um rápido declínio dos hormônios e isso pode causar sintomas bem fortes como as ondas de calor, tá? E além disso, você vai ter níveis mais baixos de hormônios em comparação com as mulheres na menopausa natural. E isso a colocará em maior risco a longo prazo de doenças cardíacas, demência, osteoporose, alguns tipos de câncer, né? Provavelmente você vai ter redução na libido e na função sexual. E ela fala que a terapia hormonal, ela pode sim te ajudar, mas ela não vai compensar aí totalmente. Mas a terapia hormonal, ela fala, a reposição hormonal, ela fala que ajuda, tá? E ela fala assim, se você puder, né, como ela já falou,
alguns temas atrás, ainda dentro desse capítulo, ela fala: se você puder, mantenha os seus ovários, tá? Então ela fala dos problemas que podem surgir na menopausa, as ondas de calor, né? Então as ondas de calor, elas podem começar durante a perimenopausa ou após a última menstruação. Ela fala que se as suas ondas de calor começarem durante a perimenopausa, então elas podem durar aí até 10 anos, tá? Se começarem depois da última menstruação, provavelmente elas durarão apenas alguns anos. De qualquer forma, você vai precisar de um tratamento. E ela fala que a combinação do magnésio, da taurina e da progesterona funciona super bem, assim como os medicamentos fitoterápicos, erva de São Cristóvão e sálvia. E ela fala que se as ondas de calor forem muito ruins, você pode precisar de um suplemento de estrogênio em baixa dosagem, como um adesivo de estradiol natural, tá? Bom, a secura vaginal é outra questão que acontece após a menopausa, né? E ela fala que você pode sentir algo que se chama atrofia vaginal, que significa que o tecido da parede vaginal, ele fica mais fino e mais seco. E isso pode incluir um monte de sintomas aí, como redução do desejo, redução da excitação e dificuldade para atingir o orgasmo, uma relação sexual mais dolorosa, aumento das frequências de cistite, incontinência urinária e até o prolapso pélvico, tá? E aí ela fala também que na menopausa pode acontecer de ganhar peso ao redor, principalmente, né, ali ao redor da cintura, tá? E ela fala que para combater isso, para você seguir as estratégias que ela já falou sobre os cuidados para você ter em relação à resistência à insulina. E isso ela falou lá no capítulo 7. Então aí você pausa esse vídeo ou você assiste depois, volta lá no resumo do capítulo 7 que ela vai falar dos cuidados para resistência à insulina, tá bom? Osteoporose é uma outra coisa que acontece. O risco de osteoporose vai aumentar durante o último ano da perimenopausa e nos primeiros 5 anos da menopausa, e durante esse período você pode perder até 10% da sua densidade óssea e corre maior risco de fratura osteoporótica, tá? E ela fala assim: lembre-se que o risco absoluto de ter osteoporose vai depender de muitos fatores. Então não é só porque você tá na menopausa que você vai ter osteoporose. Então se você vai ter osteoporose ou não, vai depender o quê? Se você tem doença celíaca, se você fuma, se você consome muito álcool, se você toma corticosteroide, se você utiliza medicamentos antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, se você utiliza medicamento para acidez estomacal, se você tem distúrbio alimentar, se você teve amenorreia, se você fez uma esterectomia total, incluindo a remoção dos ovários, e se você tem uma deficiência de vitamina D, zinco, vitamina K2, magnésio ou proteína. Então, tudo isso daqui vai influenciar para se você vai ter a osteoporose ou não, tá bom? Então ela fala que a primeira coisa a considerar é se você realmente tem osteoporose, se você só tem uma osteopenia. A osteopenia, ela não é uma doença, mas ela pode ser interpretada como um envelhecimento normal e saudável dos ossos, tá? Então eu falo assim que a osteopenia é como se ela fosse antes da osteoporose. Então é como se você estivesse perdendo ali um pouco de densidade óssea, mas não no nível da osteoporose. Então aqui ela coloca: a osteopenia não é doença, tá bom? Bom, a terapia hormonal bioidêntica. Então ela fala assim: você pode não precisar de hormônios suplementares na menopausa, mas se você precisar, certifique-se de que são hormônios bioidênticos. Então os hormônios bioidênticos são derivados de esteróis vegetais, como o inhame selvagem, assim como a maioria dos tipos de drogas hormonais. Não é por isso que os hormônios bioidênticos são melhores, tá? Eles são melhores porque eles são estruturalmente idênticos aos seus próprios hormônios humanos. E dessa forma, ela fala que eles são bem diferentes dos pseudo-hormônios, né? Ou ela até coloca entre parênteses aqui os hormônios de cavalo, dos contraceptivos hormonais ou das antigas formas de terapia hormonal. Então ela fala que quando se utiliza esses hormônios bioidênticos é muito mais tranquilo, tá bom? E aí ela fala da progesterona natural, também conhecida como progesterona micronizada, tá? É a mesma que a progesterona micronizada é a mesma que você normalmente produziria após a ovulação, ou seja, é aquela que o nosso corpo está acostumado a produzir, tá? Se você não consegue produzir progesterona suficiente, então você pode suplementá-la.
Tomar progesterona é uma forma de compensar a deficiência da progesterona e aliviar os sintomas, tá? Ela não pode aumentar a produção da sua própria progesterona. Então, tomar progesterona micronizada não significa que o seu organismo vai produzir mais progesterona. Você tá compensando o que o seu corpo não tá conseguindo produzir. Para fazer isso, você vai precisar seguir algumas orientações, tá? Então, ela fala assim, eu já falei da progesterona micronizada algumas vezes aqui, ela fala que é muito útil também para SOP, para TPM, enxaqueca, menstruação excessiva, adenomiose, endometriose, perimenopausa, menopausa e osteoporose, tá certo? E ela fala aqui das formas, da quantidade, não vou entrar nesse mérito, né, porque assim, gente, isso daí deve ser discutido com o seu médico, com a sua médica, tá bom? Bom, o estrogênio, ela fala que tomar estrogênio pode ser um salva-vidas para o humor, para o sono e para as ondas de calor e secura vaginal da menopausa. Aí ela fala assim, a reposição de estrogênio apresenta alguns riscos, mas não tanto quanto você pode imaginar. Então ela fala que a terapia hormonal realizada na década de 80 e 90 realmente ela não era legal, ela era feita com medicamentos que não eram bacanas, mas hoje em dia é muito mais tranquilo de ser feito, tá? Então ela fala que hoje a maioria, mas não todas, né, mas a maioria das prescrições de estrogênio são estradiol bioidêntico de baixa dosagem, que é muito seguro, é muito mais seguro do que esses que eram usados na década de 80 e 90, tá bom? Muito bem. Enfim, minha gente, resumindo aqui. Calma aí que apagou a luz aqui. Muito bem, então ela termina aqui eu falando, né? Em resumo, a progesterona natural e os outros hormônios bioidênticos são opções de tratamento possíveis para perimenopausa e além. Alguns produtos bioidênticos ela fala que eles são disponíveis sem receita médica nos Estados Unidos, mas nós brasileiras a gente precisa de receita médica para conseguir comprar. Então, obviamente, vocês não vão lá na farmácia e falar, eu quero uma progesterona micronizada. Não, você vai conversar com a sua médica, ela vai ver se você realmente tem indicação para isso e aí sim ela vai prescrever, tá? E os hormônios bioidênticos não podem ser usados para prevenir gravidez, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A progesterona micronizada não é igual o hormônio que a gente toma nos contraceptivos hormonais, são objetivos diferentes, tá bom? Então a progesterona micronizada e o estrogênio aí que ela fala, né, bioidêntico, eles não servem para prevenir gravidez. Então a gente viu que assim, o que dá para tirar de informação desse capítulo, né? Então ela fala que na verdade, acho que a fase mais difícil, mais desafiadora, né, para a mulher, mas não para todas, porque vai depender muito de mulher para mulher, de organismo para organismo. Mas ela fala que a fase mais desafiadora costuma ser a perimenopausa, que ela acontece aí mais ou menos uns 10 anos antes da menopausa. Então ela começa a acontecer ali na casa dos 40, tá? Então é o momento ali que o estrogênio tá subindo e descendo loucamente, hora você tá com muito estrogênio, hora você tá com pouco estrogênio, tá? O estrogênio ele não é um vilão, você ter estrogênio é bom para sua saúde, então pouco estrogênio vai causar alguns sintomas, mas muito estrogênio também vai causar outros sintomas. Além disso, nessa fase também tem uma queda da progesterona que também vai causar outros sintomas. Então ela fala que sim, em alguns casos, né, essa reposição hormonal com progesterona micronizada e com o estrogênio vai ser importante, vai ajudar as mulheres, tá? Principalmente mulheres aí que têm uma menopausa precoce, né? E a menopausa cirúrgica, são mulheres que provavelmente vão precisar de um tratamento de uma reposição hormonal. Mas ela fala que muitas vezes esses sintomas não necessariamente você vai precisar tomar hormônio, tá? Às vezes você tomando algumas medidas, alterando algumas coisas do seu estilo de vida, algumas orientações mesmo, até incluindo algum suplemento, né? Algum fitoterápico pode trazer algum alívio, tá? Então, assim, eu acho que o recado é não se desesperem, né? Eu acho que cada mulher vai sentir de uma forma, tá? E busquem alternativas, né? Busquem tratamentos, né? Naturais. E é aquilo que ela fala, se você tentou várias coisas e nada deu certo e você precisa partir para um remédio, você precisa partir para um tratamento cirúrgico, fique em paz, porque você fez o que você poderia fazer. Realmente tem casos que
A única coisa que realmente vai trazer um conforto pra sua vida vai ser a cirurgia. E tá tudo bem, né? Porque você fez aquilo que foi possível pra você. Então eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo, espero que tenha esclarecido algumas coisas, porque eu acho que muita gente confunde, né? E nem eu mesma sabia isso também, eu fiquei sabendo estudando esse livro, das diferenças aí da perimenopausa e da menopausa, tá certo? Então eu espero vocês no último capítulo desse livro. Então o próximo vídeo vai ser o último capítulo, e o último capítulo, vamos pegar aqui, ó, pra ver o que ela vai falar. O último capítulo vai ser o seguinte: solução de problemas avançados, tá? Então ela vai trazer várias dicas, pelo que eu estou vendo, é um capítulo bem longo também, acho que é umas 40 páginas aqui, de capítulo 11, e aí eu vou ver certinho se eu vou dividir, como que eu vou fazer, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais um capítulo juntas, e eu espero vocês no próximo. Um beijo e até mais!